muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A cada fim de semana a gente traz uma nova temática, novos especialistas para ajudar você de casa a ter acesso a diferentes tipos de informação e esclarecimento. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Então, vamos a mais um tema. Bom, as amígdalas e as adenoides são duas estruturas importantes do sistema imunológico encontradas no trato respiratório. As amígdalas são tecidos linfóides localizados na parte de trás da garganta, enquanto a adenoide, também conhecida como tonsilas faríngeas, são semelhantes às amígdalas, porém localizadas na parte superior da garganta, atrás do nariz. Ambas desempenham papéis importantes na defesa do organismo contra infecções, filtrando bactérias e vírus que entram pelo nariz e boca. No entanto, em alguns casos, especialmente em crianças, essas estruturas elas podem se inflamar ou aumentar de tamanho, levando a problemas de saúde como amidalite e adenoidite. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas duas situações, a gente convidou o otorrinolaringologista Dr. Milton Spolaor, que é muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Viver Bem. Pode chegar, doutor, tudo bem? Tudo bem, Renata, obrigado pelo convite. Vamos sentar para a gente conversar sobre esse tema, chamar a atenção de papais e mamães, principalmente, né, que é algo que pode começar ali na infância, atrapalha a qualidade de vida dos pequenos, o desenvolvimento dos pequenos. Então, o que é adenoide para a gente começar, doutor? Então, a adenoide é um tecido linfóide responsável pela defesa do organismo. Ele filtra as bactérias e vírus que entram em contato. Onde é que ela se localiza? A gente tem o nariz aqui, né? 7 centímetros para trás do nariz, lá na entrada para a garganta do nariz, existe uma carne crescida chamada de adenoide. Então, ela tampa a parte de trás do nariz. Quando essa adenoide não é muito crescida, a gente não precisa se preocupar. Agora, quando a adenoide, como está mostrando ali na foto do lado direito, ela tampa a respiração, aí sim é um problema de saúde. A adenoide todo mundo vai ter. Todo mundo tem adenoide. Geralmente a adenoide nas pessoas é como está mostrado ali na figura do lado esquerdo, que ela não é uma carne crescida, é só um espessamento da mucosa. Pedacinho. É um pedacinho. Se for algo maior, se crescer ali num tamanho considerável, a exemplo da segunda imagem ali, a hipertrofia da adenoide, já a carne esponjosa, aí já começa a atrapalhar. Exatamente. Quais são os sintomas de quem tem uma adenoide grande? A pessoa vai ficar com a boca aberta. Então, só aquela criança que você vai olhar para ela, ela está assim, ó, com a boca aberta, não consegue fechar a boca. Aí você fala, fecha a boca, menina. Ele fecha, daqui a pouco você olha e está com a boca aberta. O que isso altera? Como a pessoa não consegue respirar pelo nariz, só respira pela boca, a posição da língua na boca vai mudar. Então, normalmente a língua ela fica no céu da boca. Quando a pessoa respira pela boca, a língua fica mais baixa. O que acontece? Estreita toda a face, os dentes são jogados para frente, ficam mais proeminentes. Como um exemplo de respirador oral que não respira pelo nariz, por exemplo, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Todo mundo vê que os dentes mais para frente, a face mais fina. Então, provavelmente, o Ronaldinho teve esse problema quando era menor. Então, esse é o típico da face da pessoa que respira só pela boca, não respira pelo nariz. Algumas crianças até roncam, né, doutor? Então, o ronco. Então, a criança ronca muito. A mãe fala assim, doutor, parece que ele é gente grande, ele ronca que nem gente grande. O que acontece durante o sono? A criança tem um sono agitado. Por quê? Ela começa a roncar, aí instintivamente o cérebro vai tentar procurar posição para ver se ela para de roncar. Então daqui a pouco a criança está com a cabeça assim, daqui a pouco está assim, ela fica procurando posição. Às vezes está dormindo, está com cobertor, está com lençol, roda na cama. Quando vai ver, está sem cobertor, já rodou na cama várias vezes. A criança não para quieto durante o sono. Certo. E já que todo mundo tem adenoide, mas nem todo mundo tem problema com ela, qual que é a função dela no nosso organismo? A função dela é um tecido de defesa. Então, você entra em contato com vírus e bactéria, a adenoide vai fazer parte do sistema linfóide, vai fazer uma defesa, vai eliminar esses agentes agressores.
mas toda a adenoide vai ter essa função. Quando a adenoide é muito crescida, quando ela é muito irritada, é muito comum a criança estar sempre encatarrada, né? Sempre com o nariz escorrendo, sempre com gripe. Doutora, a minha filha está sempre gripada. Então o que acontece? A adenoide perde a função dela, não funciona mais como um órgão de defesa. Então, se você retirar a adenoide, se ela tiver com problema, não vai baixar a tua imunidade. Todo mundo pensa assim, eu vou tirar a adenoide e agora a minha imunidade vai acabar. Não é verdade. Mas retira-se no total, doutor? Retira-se no total. Então, é feito a cirurgia, geralmente da adenoide é feita pela boca, né? Não fica não desloca o maxilar, a gente abre a boquinha, vai lá e raspa a adenoide, lá atrás do nariz. E a gente tira a maior parte possível da adenoide. Então, geralmente ela sai inteira. Mas como é que ela tem a função de ajudar ali na questão de imunidade e ao mesmo tempo o senhor fala que não vai baixar a imunidade da pessoa? Explica pra gente. Então, a gente tem no organismo vários tecidos responsáveis pela imunidade. Um exemplo bem comum é o apêndice do intestino. Ele também é um órgão linfóide. Mas se você tiver um apêndice e tirar o apêndice, vai cair a imunidade? Não vai cair. O resto do organismo, ele tem muitos órgãos linfóides espalhados pelo corpo. Então, o organismo consegue ficar forte o suficiente para trabalhar mesmo sem a adenoide. Não vai fazer falta se retirar a adenoide. Pelo contrário, geralmente a criança com a adenoide crescida sempre está encatarrada, nariz escorrendo, sempre está gripada. Às vezes a criança faz a cirurgia, a mãe vem falar para mim, doutor, depois que eu fiz a cirurgia de adenoide, meu filho nunca mais gripou, nunca mais teve problema. Então, nesses casos, a adenoide não vai ter mais a função de defesa. E, pelo contrário, se você tirar, você vai melhorar a sua defesa do organismo. Doutor, tem havido um aumento do crescimento de casos das crianças nascerem desenvolverem o crescimento da adenoide? Tem se percebido algo do tipo? No nosso consultório, uma grande parcela das pessoas que procuram a gente são crianças. E geralmente as crianças que procuram a gente ou é a rinite alérgica, né, que é aquela questão dos espirros, da coriza, ou é a adenoide ou também problemas de ouvido. Então, se aumentou a demanda, para mim, tem uma demanda, todo dia eu atendo crianças com esse problema. Eu não notei que houve um aumento. E já que eu toquei no ouvido, existe um canalzinho que liga o ouvido com o nariz, chamado de tuba auditiva. E a tuba auditiva, ela pode ficar tampada se a adenoide tapar lá atrás do nariz, que nem mostrou naquela foto. Então a adenoide tapa a respiração, o canalzinho que vai do ouvido para o nariz fica encoberto e a criança tem mais otite. Então, a criança que vive com infecção de ouvido tem que avaliar a adenoide. É um sinal de adenoide aumentada. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre este assunto depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre amígdalas e adenoide. Qual a função dessas duas estruturas no nosso corpo? Elas podem atrapalhar em determinado momento da vida? Então, a gente está recebendo o doutor Milton Spolaor, que é otorrinolaringologista, nos ajudando a entender. Falamos bastante sobre a adenoide aí no primeiro bloco, né? E entre os sintomas, o senhor citou para a gente a necessidade de investigação para aquela criança que tem muita otite, a questão comportamental da criança que fica ali de boca aberta, o ronco. Existem outros sintomas físicos que podem indicar o crescimento da adenoide ou não, doutor? Existe sim. Então, a criança com adenoide já crônica, adenoide já há algum tempo crescida, ela vai ter os dentes entortados para frente. A face vai ficar mais fina e os dentes para frente. Então, por que isso acontece? Um mau posicionamento da língua dentro da boca, que a pessoa vai respirar pela boca e não pelo nariz. Então, essa falta de respiração pelo nariz vai alterar todo o meio da face, vai empurrar os dentes para frente, parecido, a face típica, para vocês entenderem, é parecido com o Ronaldinho Gaúcho,
Provavelmente, quando criança, ele teve problema de adenoide e não fez o tratamento adequado. Isso pode atrapalhar no desenvolvimento da fala da criança? Sem dúvida. A criança vai falar e vai parecer que tem uma batata na garganta, como se fosse uma carne na garganta. Parece que tem algo na garganta. A voz não fica normal. E quando o ar precisa sair, algumas palavras, o ar precisa sair pelo nariz para dar o som adequado, o som vai ficar diferente. A pessoa, só de conversar com a pessoa com adenoide, já dá para ter uma noção que ela tem um problema respiratório. Ela fala mais nasalado? A parte nasal não sai tanto. Sai mais oral, não sai um pouco nasal porque está obstruído. A questão do tratamento para adenoide vai ser somente cirúrgica? Não existe medicamento? Sempre que a pessoa chega com problema de ronco, a gente tenta um tratamento cirúrgico. São os sprays de nariz, comprimidos, que vão desinchar a adenoide. Então, só esse desinchaço da adenoide, algumas crianças não vão precisar de cirurgia, né? Outros não vai ter jeito, vai usar várias medicações, não vai ter jeito, aí sim a cirurgia. A cirurgia seria o último recurso, quando o tratamento não resolve. Alguns casos o tratamento vai resolver, outros já não. Mas esses medicamentos utilizados para tentar desinchar não são os famosos descongestionantes, né? A gente pode até falar nome, doutor, Sorine, né, o soro, que muitas pessoas aí, inclusive, desenvolveram um vício para o descongestionante. Não é esse tipo de medicamento que vai ser utilizado ali para aliviar as vias respiratórias, né? O otorrino praticamente nunca vai receitar esse tipo de remédio. Por quê? Acelera o coração, aumenta a pressão. É comum, assim, se você falar com um pediatra, de vez em quando aparece uma criança na UTI, uma descompensação cardíaca, porque a mãe botou um tubo de Nalsoro no nariz. Então, não é comum usar tanto assim, né? Mas tem mãe que fica tão... vai usando, a criança não vai melhorando, que ela acaba abusando e acaba levando a criança para a UTI. Não, todo ano, todo mês chega criança na UTI pediátrica por causa do excesso do uso do Nalsoro. Então, casos raros, poucos, mas pode acontecer, né? Então, a gente nunca prescreve Nalsoro, Naridrim, Sorin para tratar o problema da adenoide. Apesar de toda a cirurgia ter o seu risco, essa é uma cirurgia considerada simples, doutor? É uma cirurgia muito simples, uma cirurgia rápida, dura em torno de 20 minutos. A criança interna em um dia, se estiver tudo bem, pode ir embora no mesmo dia. Ou às vezes a gente, por excesso de para dar um aconchego maior para a mãe, a pessoa dorme uma noite no hospital. Então é uma cirurgia simples, uma cirurgia rápida. Claro, toda cirurgia existe complicação, mas a complicação dessa cirurgia é muito raro ter problema com essa cirurgia. É uma cirurgia de anestesia local? É uma cirurgia de anestesia geral, né? Como é que funciona uma criança que vai para essa cirurgia? A criança chega, vai para o centro cirúrgico, o anestesista conversa com a mãe e com a criança entra no centro cirúrgico, a mãe vai junto, o anestesista dá um cheirinho para a criança cheirar, então ela vai ter um cheirinho, com esse cheirinho ela já vai dormir, ela dormiu, ela nem vai sentir pegar a veia, né, que vai ter que pegar a veia para fazer os anestésicos. Então, ela vai pegar a veia, fazer os anestésicos, vai fazer anestesia geral, ela acorda, a mamãe já vai estar esperando a criança na sala de recuperação. Então, é uma cirurgia que vai ter a mãe sempre, quando a criança estiver acordada, a mãe sempre vai estar do lado, nunca vai estar sozinha. Então, tem esse aconchego, né? Hoje a gente pensa muito na criança, para a criança não sentir um ambiente hostil. Pode acontecer da carne crescer novamente, doutor? Existe a recidiva de adenoide. Principalmente ela ocorre nas crianças com 2, 3 anos que operam, aí pode voltar lá pelos 5 anos, não é em todas, né? E também não vale a pena ficar esperando, que como eu falei, altera a arcada dentária, altera a respiração, tem questão de problema de ouvido, então é melhor, fez o diagnóstico, já fazer o tratamento, não ficar esperando, mas existe uma chance muito pequena de ela voltar. Certo, a gente tem outra questão ali que também é algo que todos nós nascemos tendo, mas que pode se tornar problema em determinado momento da vida. A questão das amígdalas.
Explica pra gente um pouquinho o que são as amígdalas, doutor. As amígdalas, ali estava mostrando na foto, né? Fica lá na parte, na base da língua, dos dois lados da garganta. Então, quais são os problemas que uma amígdala pode ter? Quando a pessoa tem muita infecção de garganta, ou então a amígdala é muito crescida, quase encosta na úvula, que está mostrando ali, que é o meio da garganta. Tem amígdala que cresce ali do lado e vai até a úvula. Então imagina, são duas batatas dentro da boca. Então a pessoa vai ter problema para falar, a pessoa vai ter problema para dormir, a pessoa vai ter problema para comer. Então vai ser vários os problemas de uma amígdala crescida. Certo, entre outros problemas que você de casa vai descobrir depois no intervalo, que é bem breve, então continue com a gente. A pausa é rápida, a gente volta já. De volta com o nosso programa, a gente já conversou sobre adenoide, agora vamos conversar sobre as amígdalas, como elas podem atrapalhar aí a vida de alguns indivíduos, caso haja algum tipo de alteração nelas. A gente está recebendo o otorrinolaringologista Dr. Milton Sporlaot, nos ajudando a entender um pouquinho sobre este tema. Então, doutor, há casos onde ela pode crescer demais, isso vai atrapalhar na fala. Também tem alguma relação com o alto índice de infecções respiratórias durante um ano? Exatamente. Existe a amidalite de repetição, né? São inflamações de garganta. Então a criança ou o adulto vai ter dor de garganta, febre, vai se formar umas placas nas amígdalas, né? Vai ter que tomar antibiótico, pode ser medicação oral, até a tradicional Bezetacil, né? Que as crianças ficam com trauma de ir no médico por causa de que leva essa injeção toda hora. E um cuidado especial com as infecções de garganta. Existe um problema chamado febre reumática. O que é febre reumática? É uma reação imunológica que uma infecção de garganta maltratada acontece. O que essa reação imunológica faz? Ela pode afetar o coração. Então a causa mais comum em crianças e jovens de cirurgia cardíaca é o problema da febre reumática, que é uma infecção de garganta maltratada. Então até isso as amígdalas podem afetar. A gente considera amidalite de repetição quantas vezes do episódio ao ano? Então, para indicar a cirurgia existe uma regra, tá? Essa regra a gente segue ela certinho, mas tem vezes que a pessoa tem tanto problema na infecção de garganta que a gente até antecipa a cirurgia. Então seriam 7 infecções de garganta em um único ano, que é um número bem grande, 5 infecções de garganta durante 2 anos consecutivos, ou 3 infecções de garganta durante 3 anos consecutivos. Nesses casos, formalmente está indicada a cirurgia. Mas existem pessoas que têm uma infecção de garganta tão forte que tem que fazer uma drenagem da amígdala para tirar o pus da garganta, fazer uma cirurgia só para tirar o pus da garganta. Então, nesses casos, a pessoa tem 1 ou 2 infecções, a gente já indica a cirurgia, que seriam os abscessos periamidalianos, uma inflamação muito mais forte das amígdalas. Então tem a geralzona, que é 7 num ano, 5 em 2 anos e 3 em 3 anos consecutivos, mas existem casos que isso é antecipado devido a um problema mais sério que a pessoa vai tendo com a garganta. Tem uma idade ideal, doutor? Não. A idade é quando descobre o problema. Quanto antes operar, melhor. Existe o problema da febre reumática, o problema do trauma das crianças de ir no posto de saúde ou no hospital tomar Bezetacil, né? Então, quanto antes fazer o tratamento, melhor para a pessoa. Inclusive, a frase que eu mais ouço da mãe depois que faz a cirurgia é: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não operei isso antes? Que muda realmente a qualidade de vida da criança e do adulto também. Retirada a amígdala, isso não vai fazer falta para o corpo do indivíduo de alguma forma? Então, todo mundo tem isso na cabeça, botaram isso na cabeça de muita gente. Tem gente, doutor, mas hoje eu tenho problema de garganta, mas eu estou sabendo que hoje não mais realiza essa cirurgia porque baixa imunidade. Isso não é verdade. É como se fosse, como eu tinha comentado, o apêndice
né? Se você tem apendicite, você tira o apêndice, não baixa a imunidade. Se você tem problema de amígdala, está incomodando, você tira ela, não vai baixar a imunidade. Então, essa história de tirei as amígdalas, baixou a imunidade, não é verdade. O resto do organismo é espalhado pelo organismo inteiro, vários órgãos linfóides. E eles vão suprir essa demanda que a falta da amígdala está fazendo. Então, não baixa a imunidade. Então, é mito que as pessoas que fazem a cirurgia de remoção das amígdalas, elas passam de ter amidalites frequentes para as faringites frequentes. É mito. Não aumenta o número de faringite. O que acontece, às vezes, a pessoa operou a amígdala, pode ter faringite? Pode. Mas não é porque ela tirou a amígdala que ela está tendo faringite. É que ela, antes da cirurgia da amígdala, ela tinha amidalite e faringite, tá? Mas normalmente acaba tudo, acaba a amidalite e acaba a faringite. Mas algumas pessoas podem ter a faringite. Tem alguma forma de prevenir esses problemas, doutor? Repetitivos, não? Existem medicações que vão auxiliar o sistema imune, né, a diminuir a quantidade de infecções de garganta. Então, existem medicações que você toma durante 3 meses, durante 2 meses, para a gente fazer um teste, ver se resolveu o problema. Então, algumas pessoas com amidalite e repetição vão no nosso consultório, a gente passa essas medicações e a pessoa não precisa fazer a cirurgia. Não é todo mundo que tem problema de amidalite que vai fazer a cirurgia. A gente tenta um tratamento, se não resolver, daí sim a cirurgia. Muito bem, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu, doutor? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no nosso programa trazendo esclarecimentos. A gente está deixando aí suas redes sociais para quem quiser entrar em contato, saber outros assuntos relacionados à saúde, da audição, da fala, enfim, de todas as formas que a otorrinolaringologia abrange. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço o convite e sempre que precisar estarei à disposição. Agradecer também a você de casa que mais uma vez está aqui conosco na telinha da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. Aproveite bem o seu dia. Tchau, gente.